Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Água Viva e do programa Ciranda Solidária. Quero mandar um abraço especial ao Tiago Bolognese, meu esposo, ao Renato, meu amigo, e ao Ronaldo, querido, que Deus abençoe cada um de vocês cada vez mais nesse projeto que vocês estão desempenhando tão bem. No momento da educação de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre uma situação que tem afligido a nossa sociedade, que é um processo gradual que nós estamos vivendo de desumanização. Ou seja, nós estamos nos tratando e tratando uns aos outros como objetos. É o que a gente chama na filosofia de objetificação do sujeito. Ou seja, o eu não é mais uma pessoa humana, e sim uma coisa que tem utilidade e validade. E esse processo ele é muito complexo, mas um dos resultados mais impactantes que nós vemos dessa situação está na situação do diálogo. Ou seja, se o outro não me serve, eu não quero nem ouvi-lo, muito menos dialogar com ele. Então nós vivemos uma situação de intolerância profunda, porque o diálogo, ele só existe quando há um amor envolvido entre essas pessoas. Ah tá, mas as pessoas precisam se amar para dialogar? Não necessariamente. Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, ele diz que não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Então eu posso não amar a pessoa com a qual eu estou dialogando, mas eu tenho um amor profundo pelo ser humano, então eu a ouço, eu a compreendo e eu me coloco no lugar dela. Então não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não existe um amor por trás. Um amor fundamentando tudo isso. Sendo o fundamento do diálogo, então, o amor é o diálogo. Então, nós não temos como, numa sociedade que não passa um minuto sequer ouvindo o que o outro fala, nós vivemos momentos como esse, né? Quem que nunca tentou conversar com alguma pessoa e essa pessoa só falava? Você tentava dizer alguma coisa, ela te interrompia. Aliás, ela esperava você dizer alguma coisa que fosse interessante para ela naquele momento, para que ela pudesse contar alguma coisa da vida dela. Ou seja, nós estamos num processo tão intenso de desumanização do outro, que o outro já não importa para nós. Nem o que ele pensa, nem o que ele fala, muito menos o que ele sente. Isso tudo impacta muito no diálogo. Por isso que hoje a gente vê as pessoas brigando, as pessoas digladiando nas redes sociais, pessoalmente. Paulo Freire diz que a desumanização, ela se verifica porque ela rouba a nossa humanidade, né? Ela é uma coisa grave porque ela nos deixa menos humanos, né? E o mais complexo é que ela também distorce completamente a vocação do ser humano. Porque o ser humano ele nasceu para a liberdade, mas também nasceu para a relação com o outro. Então, não há nenhuma distorção mais grave na história do que a desumanização do sujeito. Então, nós precisamos lutar pelo contrário. Paulo Freire nos dizia que nós precisamos lutar pela humanização, pelo processo de desalienação do outro, pela afirmação dos homens como pessoas, pessoas humanas, como seres para si. Somente assim é possível que a gente consiga, de fato, uma ordem justa na sociedade, onde a gente deixe de ver a violência. E também a violência que muitas vezes nós mesmos praticamos, quando não somos capazes de ouvir uns aos outros, de reconhecer a fala do outro, de entender que por trás daquelas palavras existe um ser humano, e quando todos os diálogos e todas as coisas que acontecem ao meu redor são somente significativas quando dizem respeito a mim. Se eu sou o tipo de pessoa que só se interessa por aquilo que me faz bem, ou por aquilo que me atrai, ou por aquilo que tem alguma relação com a minha existência, então eu estou entrando numa esfera cada vez mais intensa de egoísmo, porque só importa o que me importa. E isso é muito grave. Essa é a base da desumanização do sujeito. E aí nós temos o quê? Nós temos sociedades autoritárias, consequentemente, governos autoritários, porque ninguém ouve ninguém e todo mundo é dono da verdade. Então, no momento da educação de hoje, eu deixo para vocês essa reflexão. Sabemos ouvir ou desumanizamos o outro? Trabalhamos pelo diálogo, pela autonomia ou trabalhamos para suprimir a identidade do outro? Inclusive na identidade como pessoa. Um grande abraço, na semana que vem nos falamos novamente.